Mateus capítulo 7, dos versos 15 ao 20, diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Cuidado com os falsos profetas. Vamos entender primeiro o que é um profeta e o que seria um falso profeta. Profeta na Bíblia, irmãos, desde o Antigo Testamento, se nós pudéssemos resumir o significado de profeta, é como se ele fosse o porta-voz de Deus. O profeta é aquele homem que recebe a capacidade vinda do próprio Deus para poder transmitir a mensagem de Deus aos homens. Por exemplo, quando Deus queria falar, ele não se manifestava sempre através da nuvem, através do trovão. Não, ele usava um homem, ele usava uma pessoa. Deus se revelava a essa pessoa, dava a essa pessoa a ordem para que essa pessoa transmitisse a sua palavra ao povo, né? Esse é um profeta. E desde o Antigo Testamento vai falar que existiam também falsos profetas, ou seja, é um profeta de mentira. É uma pessoa que diz ser porta-voz de Deus, mas que de fato não é. É uma pessoa que mente ao transmitir a mensagem que, entre aspas, seria a mensagem de Deus. Ou seja, Deus não falou com ela, mas ela se porta, ela fala como se Deus estivesse falando. Né? Nós vemos, inclusive, né, no Antigo Testamento, a Bíblia dizer que se um profeta fala algo dizendo que Deus mandou falar e aquele algo não se cumpre, então esse profeta falou de forma soberba, não foi Deus que mandou ele falar e ele deveria ser, inclusive, morto, ele deveria ser apedrejado. Então, nós vemos que Deus ele era radical quanto a isso. Quando ele falava, e ele tem compromisso com a sua palavra, com aquilo que ele diz, através, inclusive, dos seus profetas. É por isso que Isaías, homem de Deus, profeta de Deus, 700 anos antes diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e passa muito tempo depois, o nascimento de Cristo vem exatamente como foi descrito lá. É por isso que quando o salmista declara nenhum dos seus ossos serão quebrados, lá na frente, passa muito tempo depois, Deus cumpre na vida do Filho de Deus exatamente daquele jeito, e não permite que os seus ossos sejam quebrados. Ou seja, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, quando ele usa um profeta, quando ele usa alguém para falar, ele cumpre aquilo que ele fala, sabe? E quando um falso profeta se ensoberbece e quer dizer como se Deus estivesse falando e aquilo não se cumpre, Deus age de forma radical, né? E agora Jesus também está agindo de forma radical, falando: tomem cuidado, ou seja, estejam atentos com os falsos profetas. Porque o falso profeta não é alguém que simplesmente, eu pensei que Deus tinha falado, a pessoa que se confundiu, a pessoa que achou que era Deus que estava falando. Não. O falso profeta, ele é intencional. Olha só o que Jesus vai ensinar. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Os lobos, eles são... E é interessante Jesus falar de lobos logo aqui na sequência, né? Depois que ele já falou aqui na parte de cima sobre a questão de não lançar, né, aos cães e aos porcos aquilo que é precioso a você. E agora ele fala de lobo, mais um animal extremamente selvagem, só que muito sagaz. O lobo é um animal muito esperto. Ele é um animal muito ágil. Sabe, o lobo, ele ficava atento aos rebanhos para que ele pudesse arrebatar uma ovelha, principalmente se ela estivesse desgarrada do rebanho, se ela estivesse sozinha, se ela estivesse distante do pastor. O lobo, inclusive, ele ficava tão à espreita que ele conseguia chegar próximo, andando ali de forma sorrateira no meio das ovelhas, esperando, e aí quando o pastor olhava, falava: não, tá tudo certo, aqui só tem ovelha, e o pastor ficava na dele, e quando pensava que não, e ele chegava no curral, estava uma matança, porque o lobo se encontrava sozinho, né? Ele não foi avistado pelo pastor. E é como se Jesus estivesse nos dando um alerta. Fiquem atentos. Irmãos, isso aqui me permita abrir um parênteses e fazer uma aplicação para nós hoje em dia. Essa palavra de Jesus, ela serve para cada um de nós, para pastores e para membros também de uma igreja, de uma comunidade. Todos nós devemos ter cuidado com os falsos profetas, porque muitas das vezes o falso profeta, ele não está somente no púlpito. Existem falsos profetas no púlpito, com certeza, que estão falando em nome de Deus, mas que não é de Deus, sim, mas existem também falsos profetas, lobos, entre aspas, no meio das ovelhas,
sabe? Pessoas que você olha para ela e fala, essa pessoa é crente, está aqui no meio do povo de Deus, mas é aquele rapaz que paga de santo, mas está aprontando e ficando com as meninas da igreja sabe, aprontando as coisas mais perversas, que manda mensagens indecentes para elas. É um lobo que está ali no meio das ovelhas. É aquela menina também que não tem pudor, que não tem respeito para a vida e que muitas das vezes está se envolvendo com os homens casados da igreja, está provocando esses homens. É um lobo em pele de ovelha ali no meio do povo, sabe? Então, os falsos profetas, a ideia que passa inicialmente, era essa que Jesus estava passando, era a ideia de alguém que estava na frente guiando ali o rebanho. Mas quando ele coloca a questão do lobo, ele nos dá a entender que ele está inserido no meio da comunidade. Até porque um dia alguém se torna um pastor e é um falso profeta que se torna ali um pastor, mas esse um dia foi ovelha. Um dia ele esteve no banco e ele era lobo desde lá. Sabe, é igual aquela questão da política, né? As pessoas falam que quando a pessoa se torna política, o sistema corrompe a pessoa e ela se torna corrupta. Mentira, o sistema não corrompe ninguém. A pessoa já era corrupta. Quando o poder dela é ampliado, ela só revela aquilo de uma forma maior. Mas ela já era corrupta. É por isso que na hora de escolhermos, por exemplo, alguém para nos representar, nós não devemos olhar se a pessoa é conhecida, se é isso e aquilo. Não, a gente deve olhar se ela tem princípios, se ela tem caráter, se ela... Isso é que é importante. Ah, mas aí eu vou dar meu voto perdido. É melhor dar o voto perdido e saber que colocou alguém que tenha esses princípios do que colocar alguém lá e depois se decepcionar, porque você vai ampliar o poder de corrupção daquela pessoa. E nesse contexto aqui é a mesma coisa. Quando você olha, tem muitas pessoas que não dão um bom testemunho. É por isso que quando Paulo vai falar sobre colocar alguém para pastorear o rebanho, né, ungir alguém para poder estar ali à frente do povo de Deus, essa pessoa não pode ser nova, recém-convertida. Ela não deve ser apegada ao vinho, deve saber administrar a casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, ou seja, deve ser uma pessoa muito bem observada para que ela não venha ensoberbecer-se como Satanás no princípio, sabe? E ela venha acabar caindo. Então, é muita atenção nessas áreas. E nós precisamos ter essa atenção. Você senta do lado de alguém na igreja, você sabe, você conhece os seus... É por isso que a vida em comunidade deve ser muito conhecida. Imagina, você pode estar sentando ao lado de um lobo, entre aspas, e você não percebeu para poder alertar o pastor ou a sua comunidade. Nós precisamos estar atentos. Pode ser que o lobo esteja lá no púlpito, pregando, e aí foge desse lugar. Ou então, fique alerta ao ponto de tirar esse lobo daí. Agora, pode ser que o lobo esteja ao seu lado, pode ser que você seja o lobo e nem saiba. Sabe? Por quê? Porque ele vem de forma sorrateira. Ele se misturava ali no meio das ovelhas. O pastor batia o olho e falava, não, tá tudo certo por aqui. E aí, quando ele voltava no dia seguinte, estava um massacre. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos estar atentos.